Direito Penal, princípios limitadores. Continuando os estudos dos princípios limitadores do direito penal, vamos falar agora sobre o princípio da anterioridade, conhecido pelo brocardo jurídico nullum crime, nulla pena, sine previa lege, que quer dizer nenhum crime, nenhuma pena sem lei prévia. Esse princípio é corolário do princípio da legalidade, ou também conhecido como princípio da reserva legal, que é o fundamento político-jurídico desse princípio, que foi estudado por nós em aulas anteriores. E caso você tenha o nosso livro, poderá clicar nesse link e será direcionado ao fichamento visual respectivo. Sua base histórica remonta da Revolução Francesa. Assim, ele é inspirado na razão iluminista de Voltaire e Rousseau. E nós já falamos sobre essa evolução quando falamos do período humanitário no direito penal. E caso você tenha o nosso livro, basta clicar nesse link e será direcionado ao fichamento visual para revisar essa matéria. Seus antecedentes legislativos são de 1948, do artigo 11 da Declaração Universal de Direitos Humanos, quando fala em seu parágrafo 2º que ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento, não constitua um delito perante o direito nacional ou internacional. Tampouco será imposta a pena mais forte do que aquela que, no momento da prática, era aplicável ao ato delituoso. No ordenamento jurídico nacional, nós temos o artigo 5º, inciso 39 da CF, e o artigo 1º do Código Penal, que falam a mesma coisa. E o artigo 5º, inciso 39, diz que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Assim, a função desse princípio é criar um limite intertemporal legal de aplicabilidade da lei penal. E desse princípio derivam os princípios da extratividade da lei penal. Daí temos o princípio da irretroatividade da lei penal, do artigo 5º, inciso 40 da CF, que diz que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Portanto, é proibido o que chamamos de novatio legis impejus, ou seja, a aplicação de lei pior para o condenado, após o delito. Dessa forma, conforme lido no artigo anterior, existem exceções a esse princípio, que é o princípio da retroatividade da lei penal mais benigna, também conhecida como novatio legis in melius, que impõe a aplicação de lei melhor ao fato criminoso, nos termos do artigo 5º, inciso 40 da CF e artigo 2, parágrafo único do Código Penal. E o artigo 2 do Código Penal diz que ninguém pode ser punido por fato que a lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Seu parágrafo único informa que a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Assim, levando em consideração que o ato criminoso é regido pelo brocardo jurídico tempus regit actum, nos termos do artigo 4 do CP, que diz que considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. A lei a ser aplicada será justamente a lei em vigor no momento do ato praticado. No entanto, conforme foi lido agora, o princípio da retroatividade da lei penal mais benigna determina que lei nova, que seja melhor ao apenado, deverá ser aplicada a este, impondo o princípio da retroatividade da lei penal mais benigna. E isso se dá a partir da publicação, ao contrário do princípio da irretroatividade da lei penal, que se dará a partir da vigência da lei, não se aplicando, portanto, a lei pior ao apenado, mesmo que esteja em vacatio legis. Outra questão relacionada à extratividade da lei penal é o princípio da ultratividade da lei penal, disposto no artigo 3º do Código Penal e também regulado pela súmula 711 do STF. E o artigo 3º do Código Penal diz que a lei excepcional ou temporária
embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. E ainda, a súmula 711 diz que a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Assim, o princípio da anterioridade também é limitado em relação às leis temporárias, leis excepcionais, crime continuado ou crime permanente, que nesse caso, mesmo o ato tendo ocorrido na eficácia legal de lei mais prejudicial ao delinquente, ainda que essa lei venha a cessar, ela será acolhida pela ultratividade e continuará a ser aplicada, para o caso concreto.